Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora de História. Estou aqui com mais uma aula, né? Dessa vez eu trouxe um slide aqui do Centro de Mídias. Nós temos, essa é a quarta aula, né? Desse primeiro bimestre. Então, ela seguirá com uma atividade na descrição do vídeo para que vocês respondam, né? Nós temos uma atividade também que foi enviada no grupo do Facebook da escola. Então, é uma continuação, né? Apenas uma revisão agora, por isso que eu utilizei esse slide, né? Essa semana, nós tivemos a aula falando justamente dessa revisão, né? Da pré-história, né? O que se valoriza, os documentos que se valoriza para o estudo da pré-história. Então, vamos aqui tem os objetivos da aula. Aqui tem uma leitura compartilhada, que é dois textos, né? Memória Evanescente, né? Conta o mestre Capistrano que teria encontrado um historiador de moral duvidosa a queimar documentos para tornar sua leitura fonte imprescindível e definitiva. O tom quase anedótico da narrativa esconde uma questão importante. O documento é a base para o julgamento histórico. Destruídos todos os documentos sobre um determinado período, o que poderia ser dito por um historiador, uma civilização da qual não tivéssemos nenhum vestígio arqueológico, nenhum texto e nenhuma referência por meio de outros povos, seria como uma civilização inexistente para o profissional de história? Gente, aqui é só para nós fazermos uma análise em cima daquilo que nós estudamos sobre a pré-história. A pré-história é um período que não tem nenhum documento, né, escrito. Vocês sabem por que esse período é chamado de pré-história, né? Isso foi muito bem enfatizado em sala de aula. Então, aqui é simplesmente para que vocês voltem, né, o olhar de vocês em cima disso. O período da pré-história é um período em que não se tem nenhum documento oficial, nenhum documento escrito, porque é um período em que não tinha surgido, né, a escrita. Então, é um período totalmente riquíssimo em vestígios humanos, né, em vestígios de uma cultura, de culturas, na verdade. Então, assim, esse texto é justamente para que vocês possam analisar essa questão. Mas será que algo só pode ser considerado história se realmente tiver um documento escrito, se tiver uma escrita? E onde ficam os vestígios humanos, né? Onde fica as manifestações artísticas humanas, as primeiras formas de expressões do ser humano, né? Então, vamos analisar aqui isso nessa aula. Então, se um documento, né? Ora, se o documento é a pedra fundamental do pensamento histórico, isso nos remete uma questão. O que é um documento histórico? Então, gente, aqui vocês precisam voltar o olhar de vocês também para entender o que seria, né? O que é considerado para a história documento histórico. E o que a gente deve considerar nesse momento? Que documento histórico é todo vestígio humano, seja lá qual for, que remete a um passado, a um contexto, né, a uma cultura, a uma civilização. Então, documento histórico é isso, é todo vestígio humano, independentemente de ser escrito ou não, mas todo vestígio humano que remete a um passado, né, que esclarece uma história, uma verdade, uma memória, certo? Então, é notável como o historiador, né, resiste em definir seus conceitos de trabalho, mesmo nos mais fundamentais. Discutir o que consideramos um documento histórico na verdade, estabelecer qual memória deve ser preservada pela história, né? Qual a relação entre o título do texto e as chamadas
fontes e ou documentos históricos, né? Pensem aí. Né? A cronologia tradicional, ou seja, a passagem do tempo, denomina pré-história, né? Todo o período anterior à invenção da escrita. Vocês já sabem disso, né? Isso determinou o quê? Um marco, né? Divisório, né? Um marco divisor entre a pré-história e a história antiga. Vocês sabem disso, foi muito bem enfatizado, que a pré-história, ela finaliza quando inicia o quê? A escrita. E a história antiga, ela inicia quando justamente surge a escrita. Então, vamos aqui. Próxima. Aqui tem só uma coisinha que é importante. Ó. Em função disso, no Ocidente, tornou-se tradicional seguir a divisão histórica baseada nos marcos da história europeia, tais como Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Gente, eu fiz uma linha, né, cronológica na sala de aula com vocês e ficou muito bem claro isso para vocês, né? Esses termos que nós usamos para definir essa linha cronológica de pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, ela tem um olhar eurocêntrico, né? Um olhar eurocentrista, né? Então, eu quero que vocês entendam isso. Vamos aqui para o próximo slide, até coloquei essa foto numa das questões. Então, aí, não é um documento escrito, né? Não tem nenhuma escrita, mas aí é uma arte que nos faz compreender como o período, né? O período da pré-história era vivenciado pelos primeiros hominídeos, né? Aí mostra o momento de uma caçada. Isso significa o quê? Que aí é um vestígio muito importante para que se estude história, né? Independentemente de ter um documento escrito ou não, aqui demonstra o quê? Um vestígio humano, né? Um vestígio de uma cultura, de um povo. Vamos aqui, gente, para duas teorias de como os primeiros homens, né, os primeiros seres humanos chegaram na América. Aqui nós temos a teoria de Clovis, né, que diz o seguinte, que o homem teria vindo, né, da Ásia através do Estreito de Bering. Nós vimos isso em sala de aula, até mostrei no mapa para vocês que esse Estreito de Bering é justamente porque é a ponta mais estreita, né, as duas extremidades mais próximas de dois continentes. É por isso que é chamado o Estreito de Bering. Aqui, na próxima referência, diz o seguinte, ó, afirma que os homens americanos teriam vindo da Ásia em pequenos barcos, navegando próximos à costa até chegarem à América. Isso eu comentei com vocês, então é apenas uma revisão, certo, gente? Outra referência aqui que nós temos nessa teoria, acredita-se que os homens, né, na Ásia teriam realizado uma travessia pelo Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações até chegar em América do Sul. Lembrando que eu falei sobre esses vestígios, né, de embarcações que foram encontrados, que foram estudados sobre essa teoria. E não foi simplesmente uma teoria inventada do nada, né? Tem todo um embasamento histórico aí. Então, migração atlântica. Esta hipótese afirma que alguns habitantes da Europa teriam navegado em barcos feitos de couro pelo Oceano Atlântico e chegado ao norte do continente americano. Então, aqui, ó, retomando aqui a teoria de Clovis, olha só, tá vendo? Vocês estão vendo aí as duas extremidades dos continentes, né? Vestígios da cultura Clovis, cuja datação é aproximada de 3.500 anos, aproximada, viu, gente? Aqui vai falar um pouquinho de Walter Neves, que em 95 teve acesso ao material encontrado, né? E que esse material, ele faz uma afirmação teórica de que, ao aprofundar seus estudos sobre o crânio do esqueleto, morfologia craniana, Neves conclui que se tratava dos restos mortais de uma mulher jovem,
que possuía traços astraloides, isto é, similares aos nativos da Oceania. A datação do crânio apontada por Neves é de aproximadamente 11 mil anos, indicando que o povoamento da América pode ter ocorrido por correntes migratórias simultâneas. Gente, eu citei para vocês fiz para vocês duas citações de sítio arqueológico aqui no Brasil, que são extremamente importantes para essas teorias. Uma é o de Santa Luzia, em Minas Gerais, e o outro é o da Serra da Capivara, que nós também veremos nessa aula. Aqui, ó, o rosto de Luzia, que foi encontrado em Minas Gerais, que está mostrando, né, como seria o provável rosto dessa mulher. No texto A História do Historiador, as autoras afirmam que, pelo simples fato de participar de um passado realizado no presente, de pertencer ou de se projetar num determinado grupo social, seu trabalho, ou seja, do historiador, expressará uma historicidade intrínseca, ou seja, que não pode faltar na escolha de temas, na abordagem, na leitura de documentação, no processo de reflexão convertido em um texto, o que significa que, para a memória, a identidade das sociedades humanas, explique com suas palavras a partir das discussões em sala de aula. Bem interessante, viu, gente? As atitudes da historiografia, né? Planejamento e organização. Aqui, gente, está falando só como que é a abordagem do historiador em relação a fontes históricas, né? Isso aqui é simplesmente para dizer para vocês o quanto que é importante os vestígios históricos, né? Todo tipo de vestígio histórico para o estudo da história, certo? Então, no final desse vídeo tem a descrição de uma atividade. Eu espero que vocês respondam, tá bom? E é isso aí, até a próxima aula.